Graça e paz a todos, você está no canal Nos Passos de Jesus e hoje vamos falar de Cristo no livro de Êxodo. Por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. O livro de Êxodo contém 40 capítulos. Nesses capítulos se cumprem a profecia de Deus que ele designou a Abraão no livro de Gênesis, onde o povo de Israel ficaria peregrino em terra estranha, onde serviria de escravo em uma terra onde não era sua. Então, para entendermos o livro de Êxodo e achar Cristo dentro desse livro, precisamos também ver com forma do tipo de Cristo em certas pessoas ou o tipo do ministério de Cristo em certas obras que acontecem nesse livro. Para resumirmos o livro de Êxodo, tem 3 partes. A primeira é a saída de Israel da escravidão do Egito. A segunda é a jornada de Israel até o Sinai. E a terceira é as revelações de Deus no próprio Sinai. O povo de Israel chegou com 70 almas lá no Egito e foi um povo numeroso, se multiplicou bastante naquela terra. Então, o faraó, que não conhecia as obras de José, ele decide escravizar esse povo porque ele temia uma represália, uma rebelião. Então ele toma essa decisão de escravizar o povo de Israel para evitar essa crescência desse povo. Isso não adiantou, ele viu que ainda continuava crescendo e ele tem uma decisão de mandar matar toda criança que nascesse homem e jogasse no rio para que não tivesse produção, não fosse crescendo mais a população do povo de Israel. Então ele toma essa decisão horrível de jogar as crianças nesse rio. E isso nada mais foi o pontapé inicial da libertação de Israel. Havia uma jovem que deu à luz a um menino e esse menino também estava a risco de morte. E ela então faz um junco e coloca esse menino dentro desse junco, coloca ele dentro do mar e ele é levado. Graças ao Senhor, ele é achado pela própria filha do faraó, que decide adotá-lo e toma ele e deixa o bebê morar em Israel ali com a sua própria mãe, porque a irmã dele o vê, sendo levado até a princesa pelo rio, e ela fica ali amamentando a criança até ele se desenvolver, e depois ela pega o bebê chamado Moisés e deixa ele crescer e viver ali dentro do palácio, morando no Egito, conhecendo as regras e as normas do Egito. E ali Moisés, que foi o libertador, cresce e se torna um homem poderoso ali no Egito, com bastante influência. Isso foi se passando e continuou o povo de Israel sofrendo muita pressão dos líderes ali do Egito. A escravidão estava tremenda. Moisés então vê o povo dele ali sendo escravizado, sofrendo, e ele viu um dos generais do Egito maltratando um hebreu. Então ele mata esse egípcio. Então ali começa toda a história de Moisés. Moisés, ele foi caçado para ser morto, foi condenado por ter matado o egípcio. Então ele foge ali do Egito e vai para uma terra totalmente fora dos seus costumes, que é a terra chamada de Midian. Então Moisés começa uma nova história na vida dele, porque ele estava no Egito, vivia uma vida totalmente regalada de bens e agora se vê numa situação onde ele não tem nem lugar para se morar. Então ele é encontrado por umas jovens perto de um poço, ele salva essas jovens e aí ela os leva até a casa delas
E Moisés conhece Jetro, que ensina para ele a maneira que Deus conduz ali, porque é um homem que cria no Senhor. Então Moisés aprende com esse homem e vai crescendo ali na graça. Moisés então, ele foi criado ali como pastor de ovelhas e foi crescendo no conhecimento ali de pastor e se casa com uma filha de Jetro e eles têm filhos. E Moisés então vive uma vida ali fora do Egito, em Midian, uma vida comum, de um homem comum, e está ali tranquilo, sem muitos planos, porque não podia voltar para o Egito. Então Moisés vive ali com sua família, até quando ele é deparado, quando ele sai, ele encontra um monte, uma árvore em que simplesmente começa a pegar fogo, mas ela não se consumia. Então Deus ali age através da vida de Moisés e pede para ele que volte ao Egito para ele ser o intercessor do povo. Através de Moisés, Deus ia libertar o povo de Israel da escravidão. Então Moisés teme ao pedido de Deus, mas Deus falou que está tudo sob o controle. Então ele manda de volta Moisés para o Egito. Ainda disse que o irmão dele, Arão, estaria o esperando, porque ele ajudaria Moisés na caminhada ali para libertar o povo de Israel. Então Moisés avisa toda a sua família e sai e vai até onde Deus tinha mandado e anda pelo deserto e volta para o Egito para ali libertar o povo de Israel da escravidão. Bom, todos nós sabemos que Deus usou uma mão poderosa ali para libertar o povo de Israel. Então Deus endurece o coração de Faraó, que não cede ao pedido de Moisés. Então Deus manda umas 10 pragas para estar libertando o povo de Israel. Pragas essas que são uma ofensa aos deuses egípcios. Então Deus, a cada praga, ele ofende aos deuses egípcios para ver que ele é o único Deus e soberano, Deus de toda a terra. Então, fica com as imagens para vocês verem como que foi essas pragas, que foi uma mão poderosa que Deus usou para estar tirando o povo de Israel da opressão e da escravidão do Egito. A primeira praga, Deus transforma o rio do Egito sagrado em sangue. Na segunda, Deus envia rãs em toda a terra do Egito. E na terceira, Deus manda piolhos, que era uma ofensa para o povo do Egito, que nem usava cabelo. Na quarta, Deus envia moscas. E na quinta praga, o Senhor despeja umas doenças sobre todos os animais do Egito. A sexta, Deus manda úlceras e tumores para ferir todos os homens da terra do Egito. A sétima, Deus manda cair sobre a terra do Egito granizo, uma chuva de granizo com enxofre, para ferir e destruir a cidade do Egito. A oitava praga, o Senhor manda gafanhotos para dizimar a terra do Egito e sua riqueza de alimentos. A nona praga, o Senhor envia trevas, que deixa a terra do Egito em escuridão, o qual eles temiam andar pela noite. Haverá grande dor e luto. E a última praga, o Senhor manda a morte dos primogênitos do Egito, onde até o filho do faraó não é poupado. Perigo ou morte, mas em todas as circunstâncias, boas ou más. Onde até aí, só nessa praga, o faraó liberta o povo da escravidão. Você é parte do meu povo.
e siga com o seu para o deserto. Vá servir ao seu Deus, como tem me pedido. Levem seus rebanhos e tudo mais que lhes pertence. Mas o coração de Faraó é endurecido e ele volta atrás de suas palavras e vai atrás do povo de Israel que já estava chegando ao mar sem saída e empurrá-la a eles. Mas Deus, como mão poderosa, manda Moisés estender as mãos e parte o mar ao meio, e o povo de Israel passa pelo mar em terra seca. Mas todos esses milagres não foram suficientes para o povo de Israel. Ainda assim, caminhando pelo deserto, depois de liberto da escravidão, algumas pessoas murmuradores murmurou muito contra Moisés, porque sentiu falta de água, de pão, de carne. Então ali eles ficaram muito em cima de Moisés para que não perecessem no deserto. Então cobraram muito Moisés sobre alimentos e tais coisas. Então, com mão poderosa, Deus atribui a todos todas as necessidades, de que para provar a eles que Deus estava com Moisés e com todo aquele povo, e que foi tudo obra de Deus, todas aquelas manifestações que foram feitas. Esse foi o resumo, irmãos, do livro de Êxodo, e ele termina com a arquitetura, a criação do tabernáculo, da Arca da Aliança, onde Deus fez com o povo de Israel ali, e assim termina o livro de Êxodo. Mas com toda essa história maravilhosa, fantástica do livro de Êxodo, vamos achar Cristo agora, Cristo nesse livro, e vocês vão ver como Cristo, os passos de Jesus estavam todos aqui nesse livro também, em Êxodo. O mistério de Cristo já se inicia no começo do livro de Êxodo, quando o faraó decide matar todas as crianças homens que nascessem. É a mesma situação que Cristo passou quando Herodes decide matar todas as crianças homens de 2 anos para baixo, lá no Novo Testamento. O Cordeiro da Páscoa, aquele cordeiro que Moisés sacrifica, para nós, o Novo Testamento, ele representa Cristo. Aquele cordeiro, ele é o tipo de Cristo. Aquele cordeiro foi para mostrar com o sangue dele, o povo de Israel seria salvo da morte do anjo que passaria e levaria todos os primogênitos. Assim, ele representa como Cristo. O sangue de Cristo nos livra da morte. O sangue de Cristo nos dá a vida eterna. Então, como aquele cordeiro, Cristo é o cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Quando Moisés libertou o povo de Israel do Egito, é o tipo de Cristo. Moisés representa Cristo. Moisés é um tipo de Cristo e o Egito é um tipo do pecado. Como Moisés libertou a Israel do Egito, Cristo libertou todos nós da escravidão do pecado. Então os dois, eles se unem na mesma situação ali. Do mesmo jeito que Moisés libertou Israel da escravidão do Egito, Jesus libertou todos nós da escravidão do pecado. O maná que caiu do céu, enviado por Deus, representa Jesus. Jesus é o pão da vida. O ministério de Arão, interceder por todo o povo de Israel, e ali chegava a Deus a sua oração a todos de Israel, é como o ministério de Cristo.
A Escritura diz que existe só um mediador. Assim como Arão foi mediador do povo de Israel para Deus, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então, é maravilhoso, irmãos, vermos os passos de Jesus no livro de Êxodo. E nós queremos deixar aqui esse ensino para vocês, bem resumido, que vocês sejam edificados e a graça de Deus esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém.